Ele vai te pegar também, e você viverá para sempre no pesadelo desse desenho animado amaldiçoado. Não. Já faz 2 semanas que Mike Kellings desapareceu. Para relembrar os fatos, ele teria sumido após uma crise de pânico. Uma gravação em seu computador revelou que ele falava de alguém que suspeitava estar o seguindo por dias. Na gravação, ele citou um personagem de desenho que ganhou vida após assistir a si mesmo na animação. Investigação em andamento para localizar Michael Inks. Acreditamos que seu estado psicológico está muito afetado. Se você acha que reconheceu Michael Inks, não o aborde e ligue para a polícia imediatamente. Já faz 2 semanas que estão me procurando, e eu pensei em fazer meu grande retorno esta manhã, mas agora isso não é mais possível. E eu vou explicar por quê. Atualmente estou escondido, e não vou dizer a vocês onde. Porque eu não quero ser encontrado. Consegui um notebook ontem à noite, na casa de alguém. Bem, conseguir é uma palavra forte. Digamos que eu peguei emprestado dele sem seu conhecimento. Aqui tem eletricidade, mas por outro lado, não tem internet. Então não sei se algum dia essa gravação vai chegar até vocês, mas enfim, estou torcendo para que isso aconteça. Porque eu preciso avisar vocês sobre um grande perigo que está chegando. Primeiro eu preciso explicar o que aconteceu antes, pois imagino que o final da minha gravação deve tê-los deixado confusos. Resumindo, eu decidi fugir, e foi simplesmente por instinto de sobrevivência. Eu o senti bem atrás de mim, e sabia que, se eu não usasse aquela corda, ele teria me matado. Só que eu não conseguia aceitar a ideia de que eu ia morrer na minha própria casa, e que minha namorada ia me encontrar com a cabeça esmagada em uma poça de sangue. Ou então enforcado na ponta de uma corda. E então, meu instinto de sobrevivência falou mais alto, e eu simplesmente fugi. Peguei o carro e dirigi por várias horas, sem saber se ele iria me encontrar ou não. Eu pensava em ir para um lugar isolado, caso ele me pegasse. Se tivesse que morrer, preferia que não fosse em casa, como já disse. Só que ele nunca apareceu, nem no carro, nem depois. Eu não sabia como isso era possível, mas consegui despistá-lo. E melhor ainda, eu não assobiava mais de repente, não sentia mais a presença dele, e aquele sorriso doentio não ficava mais estampado no meu rosto. Quanto mais me afastava de casa, menos influência ele tinha sobre mim. Graças às informações locais, vi minha namorada se expressar 2 vezes para os jornalistas diante das câmeras. Fiquei aliviado e ao mesmo tempo perturbado quando a ouvi pela primeira vez. Aliviado porque ela estava bem, mas perturbado porque ela falava sobre o meu estado psicológico. Acredito que seja por causa da minha gravação prévia. Eu planejava deletá-la do PC antes de fazer o necessário, mas acabei fugindo. Ela ficou bem visível na área de trabalho do PC. Quanto à carta de despedida sobre ela, eu a tinha comigo. Sobre a gravação, creio que ela não acreditou em nada. O que me tranquilizou foi que, se ela não acreditava, era porque Luiz Selgay não estava atrás dela. Então ele não estava mais na minha casa, nem no meu encalço. Mas então, onde ele estava? Tentei responder essa pergunta durante minhas 2 semanas de fuga, mas infelizmente não consegui encontrar nada. Durante vários dias, até esta manhã, acordei como todas as manhãs. Vesti um longo casaco com capuz para ir à cidade e assistir às notícias locais. Na esquina, uma loja de eletrodomésticos exibia televisores em uma vitrine. O som era transmitido por alto-falantes externos. Foi assim que soube das notícias recentes. Percebi então que ele vasculhava os pântanos perto de casa, esperando encontrar meu corpo. Foi quando compreendi meu erro. Eu via claramente o pântano e a equipe de busca na tela. Mas à direita deles, bem na beira da água, eu também o via, o cara do assobio. Ele me encarava sorrindo e acenava lentamente para mim com a mão, na minha direção. No pânico, caí para trás e comecei a gritar. A rua estava bastante movimentada, então apertei o capuz e saí trotando em direção ao meu esconderijo. Quando cheguei, preparei as poucas coisas que tinha, pensando em fugir de novo. Enquanto eu fazia isso, eu refletia. Eu me perguntava por que ele só tinha voltado agora, depois de vários dias de silêncio. Primeiro, pensei que era por causa da televisão que ele só podia se manifestar por meio dela. Quando eu estava longe dele e da sua fita amaldiçoada.
Minha paz nos últimos dias pode ser explicada pelo fato de eu ter apenas um laptop desconectado da internet. Só que eu estava redondamente enganado, porque no momento em que eu pensava em um novo lugar para me esconder, eu o ouvi. Eu me virei lentamente, porque os assobios vinham de trás de mim. Eu temia o que iria ver, mas era mais forte do que eu. Atrás de mim, o notebook iluminava levemente a penumbra do cômodo. Olhei para a tela do notebook quase instintivamente. Mas ele não estava lá, porque estava no teto, me encarando de cabeça para baixo. Ele caiu com um baque surdo e imediatamente levantou seu machado. Eu estava paralisado no lugar. Podia ver os olhos dele girando sem parar. Eu os encarava repetidamente. Eu sentia como se estivesse em um pântano. Meus movimentos pareciam incrivelmente lentos. Eu não conseguia dar a ordem para o meu corpo fugir. Eu nem conseguia piscar os olhos. Então concentrei todos os meus esforços para conseguir mexer meus dedos dos pés, depois meus pés e, por fim, minhas pernas. Porém, eu sentia como se uma força desconhecida me desacelerasse. Foi então que eu entendi. Enquanto ele avançava em minha direção, assustador, erguendo seu machado, pronto para me dar o golpe fatal, eu entendi. Então reuni minhas últimas forças, mas desta vez para desviar meu olhar do dele, daqueles olhos que giravam sem parar, porque ele estava me hipnotizando. O Stelgain estava próximo, mas meus esforços finais valeram a pena, pois consegui desviar o olhar do dele. Em seguida, recuperei instantaneamente toda a minha mobilidade, e ele sabia disso. Eu o ouvi gritar de raiva, e ele imediatamente começou a correr na minha direção. Seu machado estava ainda mais alto, acima da cabeça. Consegui pegar meu notebook no último segundo e corri rapidamente em direção à saída. Meu carro ainda estava estacionado no mesmo lugar. Não o usava desde minha primeira fuga. Removi a camuflagem de folhas e galhos que eu tinha colocado por cima e liguei a ignição. Fora do carro, ouvi vidros se quebrando. Eu via o cara do assobio pelo retrovisor, recém-saído pela janela da casa. Fiz de tudo para evitar olhar nos olhos dele, mas vi ele levar o dedo à boca. Aquela droga de carro não queria pegar, mesmo sendo quase novo. O cara do assobio se aproximava cada vez mais, e eu estava impotente, pois o carro não pegava. No desespero, bati com toda a força no volante. E então a buzina tocou, o que surpreendeu o cara do assobio. Ele abaixou o dedo e franziu a testa. Logo depois, o carro finalmente conseguiu ligar. Eu o vi se afastando de mim enquanto eu acelerava o carro. Enquanto dirigia com as mãos trêmulas, eu refletia sobre tudo o que acabara de viver. Agora eu sabia que o Whistleguy tinha ficado mais poderoso. O que eu não sabia era porque ele agora podia me hipnotizar só com os olhos. Isso impossibilitou todos os meus movimentos. Ele também conseguiu influenciar diretamente o meu carro, apenas colocando o dedo na frente da boca, chegando ao ponto de impedir que ele ligasse. Ele tinha se tornado ainda mais perigoso do que antes e estava atrás de mim de novo. Mas então, por que ele tinha voltado, ou pelo menos por quê? Só agora? Eu não entendia, e por enquanto, tanto faz, e eu precisava me exilar de novo e ir o mais longe possível. Eu realmente não sabia como lidar com isso. Colocar distância entre ele e eu talvez ajudasse de alguma forma, mas eu precisava tentar. Então dirigi por vários quilômetros, sem saber para onde ir, até que, no meu caminho, avistei um pequeno restaurante de caminhoneiros. Bem ao lado desse restaurante, havia uma casa bastante rústica, e essa casa estava habitada. Agora eu sei disso, e vocês vão entender por que estou dizendo isso um pouco mais tarde. Então decidi fazer uma parada no restaurante, porque eu estava morrendo de fome, e já fazia várias horas que eu não comia nada. Então eu estacionei e saí do carro. Quando empurrei a porta, imediatamente fiquei aliviado. Havia bastante gente, pelo menos umas 10 pessoas. Eu tinha em mente que o Whistleguy nunca ousaria me atacar em público, mas para ser totalmente franco, na verdade, eu não sabia de nada. Era apenas uma intuição, e com ele me perseguindo, tudo o que eu tinha eram minhas intuições para seguir. De qualquer forma, eu me sentei e a garçonete se aproximou de mim. Pedi um hambúrguer e uma grande xícara de café. Depois tirei meu notebook. Não me pergunte por quê, mas eu tinha a sensação de que algo grave tinha acontecido com minha namorada. Eu sentia isso e precisava verificar a qualquer custo.
Conectei-me ao Wi-Fi do restaurante sem dificuldade, pois não havia senha. Olhei as notícias perto de casa, mas nada. Então suspirei de alívio. Aproveitei então para conferir meus e-mails. Enquanto eu comia o hambúrguer que a garçonete tinha acabado de servir, eu tinha pelo menos uns 30 e-mails. De pessoas próximas e da minha família, preocupados com minha longa ausência. E então, bem no topo, no início da lista, havia um e-mail da minha namorada. Eu o abri sem esperar. Ao ler as primeiras palavras, meus olhos encheram-se de lágrimas imediatamente. Meu querido, já faz 13 dias que você foi embora, longe de mim. Espero que você ainda esteja aí. Eu choro todas as noites desde que você foi embora. Não consigo dormir, não consigo comer. Espero que esteja tudo bem com você. Rezo todos os dias para que o céu me traga de volta o homem que tanto amo. Volta logo pra mim. Eu te imploro. Eu posso te ajudar, meu amor, mas não me abandone. Não me deixe sozinha. Eu te amo. Ela achava que eu tinha abandonado ela. Eu não deveria ter feito o que fiz em seguida. Mas era mais forte do que eu, não consegui me conter. Eu cliquei em responder. Minha visão estava embaçada por causa das lágrimas, e eu mal conseguia ver onde estava clicando. Minhas mãos tremiam, minha cabeça zunia. Eu estava com uma espécie de enxaqueca. Eu cliquei e cliquei de novo, já nem sei mais onde, exatamente, onde eu cliquei. E depois... eu apertei enviar. Tudo ficou escuro depois disso. Foi uma queda de energia? Poderia ter sido sim, mas não havia mais nenhum barulho, ninguém mais falava, reinava um silêncio mortal na sala. Não foi uma queda de energia. E os assobios não estavam na minha cabeça, porque os assobios era ele. Eu podia ouvi-lo, mas quase não via nada. O lugar onde eu estava agora parecia escuro e frio, a anos-luz do ambiente acolhedor em que eu estava alguns segundos antes. Eu sentia frutos sombrios percorrendo todo o meu corpo, e pouco a pouco via as formas reaparecendo ao meu redor. Eu estava diante do meu computador, mas não em um restaurante, e sim em um local completamente distinto. A madeira, que antes era uma parede de concreto revestida, agora parecia podre e mofada pelo tempo. Não havia nenhuma fonte de luz, nenhum abajur, nenhuma garçonete, não havia mais ninguém além de mim aqui. E a única fonte de luz que iluminava a penumbra era o meu laptop. O piso de madeira, outrora brilhante de tão limpo, não existia mais. Agora, no chão, havia um velho linóleo de estanho, cheio de buracos e rasgado em alguns pontos. Eu não entendia mais nada. O restaurante em que eu estava tinha se transformado repentinamente em um velho celeiro abandonado. Nem tive tempo de me adaptar a esse novo lugar. Quando senti um gosto amargo na garganta, coloquei a mão na frente da boca. E ao baixar os olhos percebi que no prato não havia nenhum hambúrguer. Porque na minha frente, sobre a mesa, havia um rato. Ele não tinha mais cabeça. Como eu estava mastigando ela, virei a mesa que estava na minha frente e caí de joelhos. Vomitei imediatamente o pouco que comi recentemente. Na minha cabeça, naquele momento, eu tinha uma impressão de ouvir risadas, as risadas dela. Eu já não entendia mais nada do que estava acontecendo. Pela primeira vez em muito tempo, questionei se não estava perdendo a razão. Então, ao longe no chão, notei o notebook que eu tinha acabado de derrubar junto com a mesa. Alguns segundos antes, avancei em sua direção, coloquei-o no meu colo e olhei o que havia na tela. Foi nesse momento que entendi tudo o que tinha acabado de me acontecer. Eu soube porque ele não me atacou. É porque ele queria me usar. Ele aguardava um momento ideal para agir. Um momento em que eu teria baixado a guarda, um momento em que eu teria pensado que um restaurante poderia me proteger dele, mas ele tinha calculado tudo desde o começo. Ele me trouxe aqui, me fazendo acreditar que era um lugar onde eu estaria seguro. Ele me fez acreditar que minha namorada tinha me enviado um e-mail e sabia que eu responderia sem pensar. Sim, o cara do assobio tinha um terceiro poder, que era ativado quando ele assobiava. Ele podia manipular pensamentos e criar ilusões na mente de suas vítimas. E eu caí direitinho na armadilha dele. No laptop eu vi que estava conectado a uma rede Wi-Fi. E com certeza era a rede da casa ao lado, que provavelmente não era segura. Eu podia ver minha conta do Gmail aberta em uma das janelas, e a única mensagem que eu tinha recebido era o e-mail de uma pessoa que eu não conhecia.
Só havia um anexo dentro. Eu tremia por inteiro ao notar que não tinha respondido à namorada. Eu havia reenviado essa mensagem para pelo menos uma centena de outras pessoas que estavam nos meus contatos. Antes de revelar o conteúdo do e-mail, gostaria de me desculpar pelo meu ato. Espero que compreendam que não tive controle algum. Eu caí numa armadilha. O cara do apito ficou perigoso demais agora, e quando eu digo perigoso, não estou exagerando. Agora, ele não precisa mais de fita cassete. Nas mensagens enviadas, eu tinha acabado de encaminhar para todos os meus contatos o arquivo Whistle Guiavi,